Salve, salve, galerinha! Vamos prosseguir nossos estudos. Agora mudando a parte de eletricidade, já vamos falar agora sobre o eletromagnetismo. E a princípio vamos fazer algumas definições sobre o magnetismo para depois fazer a junção com eletricidade e com o magnetismo, ok? Bem, o que é o magnetismo? O magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. Então, basicamente, quando a gente pensa em magnetismo, nós lembramos de que dos ímãs e da bússola, ok? Vamos lá. O que é o magnetismo? O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada de spin. Então vamos lá. Basicamente, o que nós vamos ter de campo magnético? Vamos entender o seguinte. No caso aqui, quando essa carga elétrica se movimenta, esse movimento dessa carga elétrica já nos fornece um campo magnético ao redor desta carga, ok? Um exemplo disso é o seguinte, mais na frente vamos falar de força magnética e vamos entender o seguinte. Quando eu tenho um fio condutor e eu tenho uma corrente elétrica passando por esse fio condutor, ao redor desse fio condutor eu vou gerar um campo magnético ao redor dele, certo? Bem, essa corrente elétrica, a gente lembra que corrente elétrica é igual a quantidade de carga que está passando em um intervalo de tempo. Então, a corrente elétrica vai ter cargas em movimento. Essas cargas em movimento produzem um campo magnético. Tem o próprio campo magnético delas. Okay? Essa carga em movimento, elas têm o quê? Elas têm prótons, nêutrons e elétrons. Cada um dessas cargas elementares aqui, essas partículas elementares, perdão, elas vão produzir o seu próprio campo magnético, porém esse campo magnético é gerado a partir do spin, que este spin aqui é que fornece uma utilização para nós muito importante, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Exemplos de campo de magnetismo. Onde vamos utilizar o magnetismo? Nas navegações por meio de bússola. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética, daqui a pouco vamos falar sobre o que são materiais ferromagnéticos, que gira em razão do campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã e as bússolas se orientam a partir desse campo magnético que a Terra tem. Atração de pequenos pedaços de metal por ímãs. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. Daqui a pouco falamos sobre ele. Atração e repulsão entre ímãs. Os polos de mesmo nome dos ímãs repelem-se, uma vez que os vetores de dipolos magnéticos de seus domínios são dispostos em sentidos contrários. Então, no caso aqui dos ímãs, os opostos se atraem. Polo sul atrai polo norte e os iguais se repelem. Sul repele sul, norte repele norte. Campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas, que giram com velocidades diferentes. Vamos lá. Mas o que é o magnetismo em si? O magnetismo é um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs. Por exemplo, esses materiais são capazes de se atraírem mutuamente graças à disposição espacial dos vetores do momento de dipolo magnético.
que se encontram no interior desses materiais. Cada material vai ter uma intensidade diferente da outra para atrair, para ter esse comportamento magnético. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ó, o momento de dipolo magnético é um vetor que aponta em direção ao polo norte de um campo magnético. Essa grandeza é produzida quando uma carga elétrica move-se em circuito fechado, como mostra a figura. Então nós temos aqui, nós temos o momento aqui, ó, de dipolo. Aqui eu tenho um campo magnético, que é representado pela letra B. A gente vai utilizar muito ele daqui para frente. E este campo magnético é gerado por, que a gente viu agora há pouco, pode ser por uma carga elétrica, pode ser pelo movimento por uma corrente elétrica passando em um fio condutor, enfim. Vamos lá. Alguns materiais podem se sentir atraídos ou até mesmo repelidos por outros de acordo com a forma como os seus momentos de dipolo magnético encontram-se alinhados em seu interior. Essa configuração de momento de dipolo magnético é o que chamamos de estado de magnetização. Existem diversos estados de magnetização, como o ferromagnetismo, antiferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo. Certo? Quando tratamos de materiais que apresentam propriedades magnéticas, é comum falarmos de domínios magnéticos, que são pequenos pedaços de metal onde todas as moléculas que estão próximas umas das outras têm o mesmo momento magnético alinhado a uma única direção. A figura a seguir mostra como as orientações dos momentos de dipolo magnético dos domínios magnéticos para cada tipo de material. Então vamos lá. Os materiais ferromagnéticos eles têm uma tendência maior para se magnetizarem. Por quê? Porque eles têm todas a mesma orientação aqui. Já o antiferromagnético tem uma anulação. Um momento de dipolo magnético anula outro momento de dipolo magnético. Os paramagnéticos eles têm uma tendência menor. Essa que seria, no caso, um diamagnético. Vamos falar de cada um deles agora. Materiais magnéticos. Ó. Materiais ferromagnéticos. Esses materiais já têm os seus domínios magnéticos alinhados, como foi na figura há pouco, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Quando aproximamos de um ímã, são fortemente atraídos. Além disso, materiais ferromagnéticos perdem sua imantação caso aquecidos acima de temperatura de Curie, uma temperatura na qual os domínios magnéticos perdem sua orientação. Exemplo, ferro, cobalto e níquel. Depois vamos falar mais sobre essa temperatura de Curie. Okay? Vamos lá. Os materiais antiferromagnéticos, diferentes dos materiais ferromagnéticos, esses materiais são fortemente repelidos por campos magnéticos externos. Exemplo, o manganês e o cromo. Então vamos lá. Os ferromagnéticos, eles podem ser imantados. O que seria esse termo de ser imantado? Se eu pego um material ferromagnético e passo um ímã no mesmo sentido, vamos pegar então, vamos supor uma faca. Então eu vou passar um ímã no mesmo sentido, uma faca não, uma agulha, e eu passo um ímã no mesmo sentido nessa agulha, essa agulha vai ser imantada, porque ela é um material ferromagnético. Os microímãs que ficam dentro delas vão ser orientados no sentido que eu imantei ela. Então ela vai virar um ímã por um determinado intervalo de tempo. Okay? Não é um ímã permanente, vai ser um ímã temporário. A gente está só falando de introdução do magnetismo, e na próxima aula eu já falo sobre os ímãs, força magnética, campo magnético, enfim. Vamos lá. Materiais diamagnéticos. Desses materiais, os domínios magnéticos encontram-se livres para gerar na presença de um campo magnético. No entanto,
Os momentos de dipolo magnético desse material alinham-se de forma oposta ao campo magnético externo e, portanto, são repelidos pelos ímãs. Materiais paramagnéticos. Nos materiais paramagnéticos, os domínios magnéticos encontram-se naturalmente desorientados. Na presença de um campo magnético externo, podem alinhar-se, sendo levemente atraídos pelos ímãs, enquanto houver proximidade entre eles. Exemplos: alumínio e magnésio. Aqui nos diamagnéticos nós temos cobre e prata. E nesses exemplos aqui, nós podemos saber se o material é ferromagnético, antiferromagnético, diamagnético ou paramagnético, utilizando o ímã. Se eu aproximar um ímã de um ferro, o ímã vai atrair o ferro, porque ele é um material ferromagnético. Se eu aproximar o ímã de um manganês, não vai ter atração, vai ter a repulsão. Se eu aproximar o ímã do cobre, também essa atração não vai ocorrer, vai ter uma repulsão. Já se eu aproximar o ímã do paramagnético, vai ter uma pequena atração, porém não com a intensidade que eu teria no ferro magnético. O alumínio vai ser atraído, mas não com a mesma intensidade que o ímã atrai. O mesmo ímã iria atrair o ferro. Okay? Aplicações do magnetismo. Aonde o magnetismo é aplicado no nosso dia a dia? Diversos circuitos elétricos, como os transformadores, fazem uso das propriedades magnéticas dos materiais para funcionarem corretamente. No caso dos transformadores, por exemplo, tira-se vantagem da propriedade ferromagnética do ferro. Quando se aplica um campo magnético nesse material, ele reforça, adicionando-lhe um campo magnético induzido. Essa indução vai ser a lei de Lenz, que veremos mais à frente. O magnetismo também é fundamental para o funcionamento dos motores elétricos, para a gravação de informações em discos rígidos, como fita cassete, VHS, que não utilizamos mais, mas eles eram feitos dessa maneira, cartões magnéticos, entre outros. Okay? Esse disco rígido aqui, nós vamos poder utilizar ele lá com o nosso HD. O nosso HD, ele utiliza o magnetismo para poder gravar as informações. Então, imagine um HD lotado de spins, cheio de spins. Lá que a gente falou no começo. As gravações feitas no HD são feitas de maneira binária. Então, esse HD grava as informações ou 0 ou 1. Okay? Então, supondo que a gravação seja 0, o spin é para baixo. Se a gravação for 1, o spin é para cima. E assim vai. Essas informações que são gravadas no HD são feitas a partir de magnetismo. Bem, aqui nós temos um superímã. Nessa parte aqui nós temos um superímã. Se você abrir um HD, você vai poder observar isso. Okay? Na próxima aula, nós iremos falar já sobre ímãs, especificamente sobre ímãs, as propriedades que estão acontecendo no ímã, que não existe um monopolo magnético, e já falar sobre o campo magnético e já vamos ter algumas equações. Ok? Então, até a próxima.